desta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntará a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãs, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Dá meu boa noite ao meu amado irmão Josué, ao meu amado irmão César, sua família, linda Inês, bela Inês, a sua digníssima esposa, a todas as moças aí desta casa linda, a esse irmão César que eu quero tanto bem. Dá um abraço a todo o povo de Tejuçuoca, povo bonito, um povo maravilhoso, um povo abençoado. Então nós estamos no ESTAD, que é o nosso seminário teológico à distância. Foi um seminário preparado para pessoas que não podem estar numa sala de aula, que por N motivos têm dificuldade para se deslocar, para obreiros que querem a obra de Deus, querem se capacitar ainda mais. Então o nosso objetivo é tentar melhorar aqui a internet para que a gente possa ter Então agora nós vamos continuar Então voltou, graças a Deus, espero que ela volte e fique boa. Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando a doutrina da Trindade, que é uma das que nós estamos estudando
Então nós vamos estudar. Abra sua Bíblia comigo hoje no Evangelho 27. Evangelho de Mateus 11 e 27. Evangelho segundo escreveu Mateus 11 e 27. Em teologia, existe dois nomes, Pai e Filho e Espírito Santo. Esse cara aí, ad intra. Então, ad intra. Ad intra é um termo técnico, já que nós estamos estudando em um curso de nível superior. Ad intra quer dizer interno. Ad interno. Então nós estamos na relação ad intra, ou seja, a relação interna entre e a relação ad extra, para fora, é externa. Significa a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo com os homens, com os anjos. Mas a relação interna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é ad intra, ou seja, interna. E nós já começamos a ver, e há uma relação de amor eterno entre as pessoas da Trindade. Quando nós estudamos a doutrina da Trindade na relação ad intra, nós vamos ver que há um amor eterno entre Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, do Pai para com o Espírito Santo, do Espírito Santo para com o Filho. Olha o que diz o texto. Porque o Pai ama o Filho. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então o texto diz que a pessoa do Pai, Deus o Pai, porque o correto é dizermos, eu queria saber se melhorou, César. Aqui melhorou. Aqui para mim melhorou. E agora? Tá melhor aí? Dê só uns toques aqui. Tem uma mãozinha azul e um coraçãozinho vermelho. É só tocar aqui do lado que aí eu sei, né? Melhorou aí, pessoal? Aqui melhorou. Aqui já está indo direito, né? Então diz assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então há um amor eterno do Pai pelo Filho. Em João 14:31 diz assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que o Filho, Jesus Cristo, ama o Pai. Então nós estamos vendo o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. E que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então o Pai ama o Filho e Jesus diz: eu amo o Pai. Vamos ver agora se há um amor do Espírito. Em Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, o amor de Deus, pelo Espírito que nos foi dado. Então nós vemos: o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito tem o amor ao Pai. Então nós vemos que esta é a relação que na teologia a gente chama de ad intra. Ad intra é o termo técnico para o amor interno, para as relações internas entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Há uma relação de conhecimento pleno entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, quando você fala em conhecimento, o conhecimento aqui é um conhecimento total
total e não parcial. Então, cada pessoa da Trindade conhece a outra de forma plena, de forma total. E diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mateus 11, 27, que é o texto que nós lemos. E ninguém conhece o Filho. Aqui, se a gente fosse traduzir com equivalência dinâmica, a gente poderia traduzir, porque existem dois tipos de traduzir a Bíblia. Quando a gente vai traduzir a Bíblia, a gente tem que determinar se nós vamos traduzir. O Biraci, Deus abençoe, seja bem-vindo mesmo. Prazer tê-lo conosco. Então, para os irmãos que estão chegando agora, esta é uma aula do ESTAD, Seminário Teológico à Distância, onde você pode fazer direto da sua casa, onde você pode fazer sem sair de casa. E as aulas ficam aqui, gravadas no Facebook e gravadas no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Então, as matrículas estão abertas. Você manda um zap para mim, uma mensagem pelo WhatsApp, 92037604. 92037604. 9203 Rubervan, grande pastor, grande homem de Deus. Então vamos lá, 92037604, para todos aqueles que querem fazer um seminário à distância. Esse seminário foi pensado para homens e mulheres que têm compromisso com a obra de Deus e querem se aprofundar mais no estudo das Escrituras, mas que o tempo é corrido, que muitas vezes são pastores e que pastoreiam no interior. Nós temos o querido irmão, o pastor de Chorolimão. Nós temos um missionário na África que está estudando conosco. Então, estas pessoas estão fazendo esse seminário e você pode fazer também. Basta mandar um zap para fazer a sua matrícula e a gente incluir você no grupo do seminário. 92037604. Você manda uma mensagem de zap 92037604. Eu queria pedir a alguém aí que pudesse botar esse número, por favor. Zap 92037604. 92037604, matrículas abertas para qualquer homem de Deus. Nosso objetivo, deixa eu deixar bem claro, é treinar obreiros, é preparar obreiros, não é apenas dar um certificado. Nós tentamos fazer um seminário da melhor qualidade possível. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, é um prazer tê-lo conosco. Então Jesus diz assim: ninguém conhece o Filho, aqui é o verbo gnosso, ninguém conhece plenamente o Filho, ninguém conhece o Filho de forma a abarcar o conhecimento. Ele diz senão, exceto, senão junto, exceto o Pai. E ninguém conhece o Pai plenamente senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então isso é o que a gente chama de conhecimento pleno entre os membros da Trindade. Então, na relação ad intra, interna, ad intra é o nome latino para dizer interno. Muito obrigado, irmão César. Está aí, 92037604. Você manda a mensagem, nós mandamos o material e explicamos para você como é o curso. É um curso para pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Ele acontece online, ao vivo, terça e quinta. Certo? O Diego, Deus abençoe, Diego, seja muito bem-vindo. Aí o Diego se matriculou, já está conosco, seja mais que bem-vindo, meu irmão.
Então ele acontece terça e quinta, toda terça e toda quinta, às 20 horas, de 20 às 21h30 e 30. Né? E segunda-feira de cada mês e a quarta segunda-feira. Então nós estamos estudando duas doutrinas, a doutrina da teologia propriamente dita, doutrina de Deus, e nas segundas-feiras a introdução à teologia. Então você que quer estudar, não tem mais desculpa. Você pode estudar, certo? E a gente está fazendo o possível para dar a você o melhor conteúdo possível. O mesmo conteúdo que eu ensino nos outros seminários e na faculdade é o mesmo conteúdo que você vai ter aqui, com a facilidade de você poder ver, rever, né? Que os outros alunos presenciais não têm. Então a aula fica gravada tanto aqui como no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Então nós já vimos que é uma relação de conhecimento. O pai conhece o filho conhece o pai profundamente. Há uma distinção eterna entre as pessoas da Trindade. O grande problema chega aqui. Quando a gente chega na doutrina da Trindade, a gente acaba confundindo as pessoas. Então, há uma distinção eterna. Em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este único versículo diz três verdades teologais, três verdades da teologia. Porque o que é a teologia? Teologia é um conjunto de verdades extraídas das Escrituras e elaboradas, principalmente na teologia sistemática, de uma forma compreensível. Então nós vamos para as Escrituras, a Escritura declara uma verdade, nós separamos essa verdade e depois organizamos essa verdade num todo coerente, harmônico, para que a pessoa possa estudar. Então esse texto diz três verdades. Primeiro, diz assim no grego, enarche logos, ou seja, no princípio era o Verbo. Fala da pré-existência de Jesus Cristo. Quando João está escrevendo, ele está pensando no Gênesis. Diz Bereshit bara Elohim vet hashamai vet haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele começa, só que em grego. Ele diz enarche logos, ou seja, no princípio de Moisés. Então Jesus é antes, porque no princípio era, o verbo está no passado. Quando tudo começou, Jesus já era. E ele diz assim, kai hologos, en proston theon, que é, e o verbo estava com Deus. No grego você pode traduzir assim, e o verbo estava frente a frente, face a face com o Pai. Falando da distinção. São duas pessoas distintas. Uma está frente a frente com a outra. Então, a segunda fala da distinção eterna. A segunda oração deste período fala da distinção, a primeira da pré-existência, a segunda da distinção eterna entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estão frente a frente e não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. E termina o versículo dizendo assim, e o verbo era Deus, kai theos en hologos. E aí muita gente maliciosamente ou equivocadamente traduz e o verbo era um Deus. Porque eles não sabem que a tradução literal, quando você traduz literal, é assim, kai theos, e Deus era o verbo. Só que o sujeito da oração é verbo e não Deus. Deus é predicativo do sujeito. Na língua grega, quando vem dois
substantivos, no que a gente chama de caso, certo? Então, o que acontece? Quando eles vêm no nominativo, um é sujeito e o outro é predicativo do sujeito. E aí, o que o grego faz? Coloca artigo em um e não coloca artigo no outro. Então, a tradução correta é assim: e o verbo, que é o sujeito, era Deus, que é o predicado nominal, o predicativo do sujeito. O que o verbo era? Deus. Então, nesse texto, fala de três coisas. No princípio era o verbo, antes de tudo, ele já existia pré-existência. O verbo estava com Deus, distinção eterna entre as pessoas. O pai é um, o filho é outra pessoa. E o verbo era Deus, a divindade do filho. O filho não é um ser criado, é um ser divino. Lutero, ele diz o seguinte: a segunda oração é contra o sabelianismo, que dizia o verbo estava com Deus. Porque Sabelio dizia que a trindade era modal. O que é isso? Ele dizia o seguinte: assim como o Gilberto é professor, é pai e é pastor, mas é uma só pessoa, com três nomes diferentes, o Deus da Bíblia se manifestou de três modos. No Antigo Testamento ele se chamava Pai, nos Evangelhos o Filho, e no no livro de Atos ele se chama o Espírito Santo. Então é a mesma pessoa que muda de nome ou modos de existir. E aí a igreja rejeitou o sabelianismo por conta de textos como esse, que fazem clara distinção entre uma pessoa e a outra, entre o pai e o filho. E aí Lutero diz: a segunda oração, e o verbo estava com Deus, é contra o sabelianismo. E a terceira é contra o arianismo, porque Ário, presbítero de Alexandria, disse que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, e sendo a primeira criatura, era a maior de todas, e ajudou o Pai a criar tudo o mais que existe. Então ele negava a divindade de Jesus Cristo, tornando Jesus uma criatura. E aí Lutero diz: e a terceira é contra o arianismo, porque ela diz: e o verbo era Deus. Ele não é uma criatura inferior, mas ele é Deus. Eu preciso que você esteja muito atento hoje, porque hoje você vai ver uma doutrina que poucas vezes se ensina. Então muitas vezes é difícil a gente compreender um pouco da doutrina da Trindade, porque as pessoas não se aprofundam para ensinar, e ao ensinar, não ensinam com as coisas profundas de uma maneira assim clara, objetiva. Então hoje, preste bem atenção no decorrer da doutrina. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós vimos que existe uma distinção eterna. Jesus disse: Pai, antes que o Senhor criasse o universo, eu já tinha uma glória ao teu lado, junto de. E aí agora nós vamos ver que as distinções entre as pessoas da Trindade é percebida no emprego de pronomes pessoais. Jesus diz assim: eu glorifiquei-te, ou glorifiquei a ti na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. 17:4. Então, para aqueles que ainda não têm o material, quando você se matricula, eu envio o material em PDF pelo WhatsApp, juntamente com a bibliografia dos vários livros que você precisa ter para fazer um seminário de qualidade. Pai justo, o mundo não te conheceu, não conheceu a ti, mas eu, Jesus,
eu conheci a ti. Então você vai ver que se usa muito pronome. Então é muito importante que a gente conheça pronome. Porque você vai ver na Bíblia que a Bíblia gosta muito de usar pronomes. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele, Deus Pai, o Deus Filho, fez pecado por nós, igreja, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, há um uso abundante de pronomes na Bíblia, e se a gente não souber pronome, a gente vai ficar meio perdido no estudo da palavra de Deus. Então ele diz assim: e estes conheceram, outro pronome, e estes conheceram que tu, o Pai, me enviaste a mim. Então, tu me enviaste. Então o Pai envia o Filho. Você nunca vai ver o contrário. O Filho enviando o Pai. Aí Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, assim: e quando ele vier, o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então fica claro que nós temos uma relação ad intra, ou seja, uma relação interna entre as pessoas da Trindade. Agora preste atenção no que eu vou começar a explicar agora, e que Deus nos dê graça para que a gente entenda. Você, no seu material, tem uma figura que eu fiz, uma ilustração que eu fiz sobre trindade ontológica e trindade econômica, para que a gente possa entender. Quando a gente entende na teologia o que é trindade ontológica e o que é trindade econômica, que infelizmente na maioria dos seminários não se explica. A maioria dos seminários é uma coisa corrida, uma carga horária corrida. Então o professor, ele geralmente não tem tempo, então ele dá um resumo de tudo. E o meu desejo neste seminário é dar a você conteúdo. É dar a você uma matéria, uma disciplina que você possa dizer assim: eu fiz realmente teologia propriamente dita. Então nós vamos ver o que é trindade ontológica e trindade econômica, certo? A palavra ser no grego é on, O-N, on. Então, ontológica quer dizer no ser. Trindade ontológica é o termo técnico, já que a teologia é uma ciência, é um termo técnico para definir o ser de Deus. Então nós temos a trindade ontológica e a trindade econômica. A trindade econômica vem do termo, certo? Oikonomos. Oikos é casa, nomos é lei. Então, o mordomo era aquele que estabelecia as leis da casa. Então, na casa, a economia da época, daí é onde vem a nossa palavra economia. Então, os teólogos criaram o termo economia divina. E o que é economia divina? Significa que dentro da Trindade, cada um tem um papel.
significa, quando a gente fala de economia divina, significa que dentro da Trindade, cada pessoa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um tem um papel. Então, o que acontece? Quando a gente fala da Trindade ontológica, não é que existam duas trindades, certo? É porque quando a gente está falando em Trindade ontológica, nós estamos falando em relação ao ser, a essência das três pessoas. Vou repetir, quando falo em Trindade ontológica, nós estamos falando do ser, da essência, da substância das três pessoas da Trindade. Quando a gente fala em Trindade econômica, nós estamos falando não mais do ser, nós estamos falando dos papéis, nós estamos falando das tarefas, nós estamos falando dos procedimentos de cada pessoa da Trindade. Então vou repetir. Quando se fala em Trindade econômica, nós estamos falando do ser. Então, na Trindade ontológica, melhor dizendo, desculpa, nós estamos falando do ser. Então, no ser, as três pessoas são iguais. No ser, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Então, no ser, os três são iguais. Isso se chama Trindade ontológica. Então, você vai ver aí que eu coloquei Trindade ontológica, aí coloquei eternidade. Lá na eternidade, então há uma igualdade entre Pai, veja que eu coloquei lado a lado Filho e Espírito Santo. Então, na eternidade, não havia distinção de papéis. O que havia era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Co-iguais, co-substanciais, co-eternos. Os três são iguais. Então, quando a gente fala de Trindade econômica, nós estamos falando do ser, da substância, da chamada ousia, que é a substância ou a essência. Então, em essência, o Pai é igual ao Filho e igual ao Espírito Santo. As três pessoas da Trindade são iguais. Mas os teólogos, aqueles teólogos mais profundos, fizeram um outro termo chamado Trindade econômica. Quando a gente fala na Trindade econômica, então a gente já pensa não mais no ser, mas nos papéis. Nos papéis, na obra, no trabalho de cada pessoa da Trindade. Certo? Então o que acontece? Você vai ver que eu coloquei aí Trindade na eternidade. Então, na eternidade, nós temos o ser de Deus. Então, nós temos o Pai igual ao Filho, o Filho igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Mas a Trindade vai entrar no tempo, que eu coloquei de vermelho, para a obra da salvação. Então, agora, o Pai vai enviar o Filho vem, enviado pelo Pai, então isso chama-se Trindade econômica. Trindade econômica, que vem da palavra grega oikos, mais nomia, oikonomia. As leis que regiam uma casa, os papéis que cada pessoa desempenhava dentro de uma casa para o bom andamento da mesma.
Então, surgiu o nome Trindade Econômica para falar dos papéis. Então, o que acontece? O Pai envia o Filho para que o Filho execute a obra da salvação. Para que o Filho execute a obra da salvação. Então, o Pai não morre na cruz. Esse é um papel do Filho. Mas o papel do Pai é de enviar. Então o Pai planeja a salvação e o Pai envia o Filho. Então o papel do Pai é planejar e enviar o Filho. O papel do Filho é vir a este mundo e executar e pôr em ordem o plano de Deus. Por isso que em teologia, numa teologia mais profunda, a gente diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Em Apocalipse 13:8 diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Certo? Se ele morreu há 2000 anos, é porque no plano de Deus, quando Deus planejou, Jesus já estava designado para morrer em nosso lugar. Deus só permitiu o pecado entrar no mundo porque ele tinha o remédio para curá-lo. Porque ele já tinha um plano para arrancar o mal. Porque ele já tinha elaborado um plano onde o sacrifício único e perfeito do seu filho arrancaria o mal que o pecado traria. Então, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha elaborado um plano. Sabendo ele que nós iríamos pecar, que nós iríamos passar para o outro lado, que nós iríamos falhar, ele elaborou um plano antes da fundação do mundo. Por isso é que o texto vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Onde que ele morreu antes da fundação do mundo? No projeto de Deus. Quando você vai fazer uma casa, você primeiro faz um projeto. Aí você tem a casa no papel, ela já existe. E você vai tirá-la do papel e colocá-la no concreto, no tijolo. E vai tirar aquela casa que já existe no papel, vai transformá-la em uma casa para você morar. Assim o plano da salvação já existia. Sabendo Deus que nós iríamos pecar, elaborou um plano na eternidade, junto com o Senhor. E neste plano Jesus tinha que morrer. Por isso que Jesus não podia fugir da cruz. A única oração de Jesus que o Pai não responde é a oração: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O Pai fica calado. Por quê? Porque no plano divino, Jesus estava designado, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Trindade econômica agora é o papel. Qual é o papel do Pai? Enviar. Qual é o papel do Pai? Planejar. Qual é o papel do Filho? Obedecer a ordem do Pai de ser enviado. E vir aqui e executar o plano elaborado pela Trindade. E aí o Filho vem e elabora e faz a obra da salvação. Então o Filho faz o seu papel. Quando Jesus está terminando, ele diz: convém que eu vá. Porque se eu não for,
o Consolador não virá. Jesus está dizendo, ó, quando terminar o meu papel aqui, o meu trabalho, vai entrar em ação o Espírito Santo. E João diz assim, o Espírito ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. E muita gente entende errado que aquilo ali é receber o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo tem que ficar glória, 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 glória. Não. O que João estava dizendo é que, por Jesus ainda não ter terminado sua parte na obra salvífica, o Espírito Santo ainda não tinha vindo fazer a dele. Então, quando Jesus morre, ressuscita, lá na cruz ele diz tetelestai, que quer dizer está consumado. Quando ele termina a sua obra salvífica e ele sobe aos céus, ele recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama no dia de Pentecostes. E aí agora o Espírito, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Então o Pai enviou o Filho, fez o seu papel. O Filho vem, prega, cura, ressuscita, ensina, morre, ressuscita, conquistou a nossa redenção. E agora o trabalho de conquista da redenção está consumado. Jesus fez tudo. Por isso, anote, frase de Gilberto Rebouças. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação. Vou repetir. O verdadeiro evangelho, Bruna, Deus te abençoe, Bruna, seja bem-vinda. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência de Cristo para a salvação. Significa o que isso? Significa que para a salvação a obra de Cristo é ímpar, singular, única. Que a obra de Cristo é perfeita. E tudo o que nós precisamos para sermos salvos está na obra realizada na cruz do Calvário. Então foi uma obra perfeita. Por isso nós não acreditamos em quebra de maldição. Porque Jesus não deixou nada para que eu e você façamos em relação à salvação. Por isso nós não acreditamos em cobertura espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz com um só sacrifício, com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. E por que há uma distinção entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento? Porque os sacrifícios do Antigo Testamento, por se repetirem, mostravam que não eram perfeitos, mas apontavam para algo perfeito. E o sacrifício de Jesus, por ser feito uma só vez, indica que é um sacrifício perfeito, completo e acabado. O sacerdote só sentava quando terminasse seu serviço. E a Bíblia diz que Jesus sentou-se à direita da majestade nas alturas. Significa que a sua obra salvadora está completa. E que para a salvação nós não precisamos de mais nada, porque Jesus já fez tudo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E no grego é physis, criação.
Nova criação é. Então nós somos nova criação. A velha criação morreu. Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele na sua morte e ressuscitamos com ele na semelhança da sua ressurreição. A teologia de Paulo é que a união mística do cristão e o crente, e Cristo, é que eu e você morremos com ele e ressuscitamos com ele. Por isso, quem está aqui não é mais o velho Gilberto. O velho Gilberto morreu com Jesus Cristo. Todas as maldições, todos os perigos que me rondavam, morreram com ele. E quando ele triunfou sobre a morte e ressuscitou, eu ressuscitei com ele. É por isso que eu sou uma nova criação. É por isso que eu faço parte da nova criação. Em Apocalipse, Jesus diz: eu sou, certo? O princípio da criação de Deus. Que criação? Muita gente pensa que Jesus teve início. A primeira criação de Deus foi em Adão. E Adão caiu. E aí Jesus vem, vence e regenera homens e mulheres. E ele diz: eu sou o primeiro regenerado. Eu sou o primeiro homem da nova criação. Eu sou o primeiro nascido do Espírito. E junto comigo agora tem uma nova criação. Então agora o mundo tem duas criações. Uma em Adão, uma em Jesus Cristo. E a carta aos Romanos vai dizer, vai trabalhar em cima disso. Nós estamos em Adão ou em Cristo. Então, na trindade econômica, quando estava só lá na eternidade, na trindade, quando estava só lá na eternidade, então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coiguais, coeternos, consubstanciais, a mesma substância. É o que se chama de trindade ontológica. Então você vai ver muitas vezes na Bíblia que o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo. Mas você vai pegar textos que vão mexer com a sua cabeça, que Jesus vai dizer: o Pai é maior que eu, o Espírito Santo me glorificará, eu não sei a hora, mas somente o Pai. Então, quando ele fala isso, ele está falando da trindade econômica, ou seja, dos papéis. Porque lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo eram iguais. Acontece a queda. O pecado entrou no mundo. E agora o plano de Deus da salvação tem que ser colocado em ação. E aí agora vai haver a trindade econômica. Cada pessoa vai realizar um papel dentro deste plano salvífico. E aí o Pai envia o Filho realiza sua obra, sobe, e aí o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para realizar a obra. Então o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo vem e implanta. Coloca dentro de nós a salvação. Isso acontece no tempo. A trindade econômica acontece no tempo. Então lá em cima, os três são iguais. Quando a gente fala do ser de Deus, os três são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Possuem a mesma essência e o mesmo poder. Agora, na trindade econômica significa que quando o Pai vai colocar o plano em ação, cada pessoa agora tem que fazer o seu papel. Então, o Filho diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, tornou-se servo,
E sendo servo, tornou-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus agora se coloca abaixo do Pai. Agora, ele se esvazia da sua glória, para executar o plano da salvação. Então, agora, o Pai manda no Filho, e o Filho está subordinado ao Pai. E aí é por isso que Jesus disse, eu não sei a hora, eu não sei, o Pai é maior que eu, porque agora nós temos o Filho desempenhando o seu papel do servo sofredor. Lá de Isaías 53. O Filho agora se esvaziou. No grego diz assim, morfeteu é kenosen, morfedulu, ou seja, forma de Deus. Esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Não existe esvaziamento maior do que aquele que é servido por todo o universo. Agora vem para ser servido. Agora vem, e ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Agora, aquele que é adorado, que é tributado, que é glorificado, se torna servo dos homens. Ele agora é servo. E servo é o eufemismo para a palavra doulos. Doulos quer dizer escravo. Jesus agora se coloca abaixo do Pai, voluntariamente. Esvaziou-se a si mesmo. Agora ele deixa a morfeteu, a forma de Deus, certo? Que é morfê e esquema. Morfê quer dizer a forma exterior. Porque internamente Jesus continua sendo divino. Mas para cumprir o seu papel salvífico, agora ele se submete à vontade do Pai. E aí a pessoa pergunta, que horas o Senhor vem? Não sei. Por quê? Porque agora eu estou como servo. Porque o servo não sabe nada. Quem dá as ordens é o seu Senhor. Agora quem sabe o dia é meu Pai. Eu estou na terra na qualidade de servo. O Pai é maior que eu. Maior como? No papel. Agora, nas funções, a função do Pai é a de comando. A função do Filho é a de obediência. A função do Filho agora é a de servo. É a de estar aqui para realizar a vontade do Pai. E como bom servo, ele sempre vai glorificar o Pai. E aí o que acontece? Na Trindade econômica existe uma subordinação. É por isso que nós dizemos a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Porque o que acontece? Eu fiz aí o gráfico para você ver. Então, na Trindade econômica, que acontece no tempo, o Pai envia o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. O Pai planejou e enviou Jesus para executar a nossa salvação. O Filho executou a nossa salvação. E o Espírito Santo veio para implantar e propagar esta salvação. Então, dentro da Trindade, nós temos a Trindade ontológica. Igualdade. Nenhum é maior que o outro. Mas quando começa a obra da salvação, o Filho vem à Terra subordinado ao Pai. E o Espírito Santo vem subordinado ao Pai e ao Filho. Isso chama-se Trindade econômica. Significa que cada um tem um papel. E cada um tem uma tarefa. Então, quando a gente fala da essência, a gente chama Trindade ontológica.
Os três são iguais. Quando a gente fala do trabalho da salvação, da execução do plano da salvação, a gente chama trindade econômica. Agora, o Pai é maior que o Filho. Agora, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Até a gente voltar para a eternidade, onde nós vamos ver a trindade econômica, ontológica, os três iguais. Aí o que aconteceu? Surgiu a doutrina da célebre frase, depois de ter explicado tudo isso, quando eles realizaram a doutrina da Trindade, disseram o seguinte: igualdade ontológica mais subordinação econômica. O que significa isso? Então esta frase ficou célebre. Igualdade ontológica significa Pai, Filho e Espírito Santo na essência, no ser, são iguais. No ser, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Mais subordinação econômica. Agora, na hora que entrar no plano de redenção, na economia divina, nos papéis de cada pessoa, então existe uma subordinação do Filho ao Pai e uma subordinação do Espírito Santo ao Filho e ao Pai. Aí você vai ver isso, se você souber disso, você vai poder aplicar ao contexto homem e mulher, marido e esposa. Então, igualdade ontológica, igualdade no ser. As três pessoas da Trindade, no ser, são iguais. Eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Agora, quando resolveu colocar em prática o plano da redenção, o Filho se submete ao Pai. E o Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho. Cada um agora tem um papel. Cada um faz a sua parte. E aí agora você pode explicar. Itamar, Deus abençoe Itamar. Agora, quando você vai aplicar isso para marido e mulher, você diz que marido e mulher são iguais ontologicamente. Há uma igualdade ontológica entre marido e mulher. Os dois são iguais na essência. São feitos de carne e osso. Possuem o espírito. Então, na essência, o marido e a mulher são iguais. Homem e mulher, essencialmente, ontologicamente, são iguais. Então, quando a gente pensa no ser, não existe um maior que o outro. Marido e mulher são iguais. Agora, quando a gente pensa na economia divina, aí cada um tem um papel. Aí é por isso que a Bíblia vai dizer: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Porque agora ela está cumprindo um papel. Sujeitar, assim como Jesus se sujeitou ao Pai, não significa que Jesus é inferior ao Pai. Uma mulher se sujeitar ao marido não significa que ela é inferior ao marido. Significa que um tem o papel de liderança e o outro tem o papel de ajudar nesta liderança, de obediência nesta liderança. Então, quando a gente diz assim, olha, existe alguma diferença entre homem e mulher, marido e esposa? Nenhuma. Quando se trata do ser, é igualdade
ontológica. Mas quando se trata de funções dentro do lar, funções na sociedade, é claro que cada um vai ter funções distintas. E dentro do casamento, o marido é o chefe, o sacerdote do lar. A mulher é a ajudadora, a auxiliadora. E isso não a inferioriza, não a diminui quando bem compreendido. Então agora nós temos o quê? Igualdade ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Mas subordinação econômica. No plano da salvação, o Pai envia o Filho. O Filho obedientemente vem. E aí Jesus diz, o Pai é maior que eu. Por quê? Porque ele agora está no papel de servo. Eu não sei o dia nem a hora. Por quê? Porque Jesus agora está no papel de servo. Aí o Espírito Santo vem. E ele vem, Jesus diz, ele me glorificará. Por que que ele vai glorificar Jesus? Porque agora ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Cada um está fazendo o seu papel. Mas isso é no tempo. Terminou a salvação. Nós chegamos no céu. Nós vamos ver a trindade ontológica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em tudo. Iguais em tudo. Mas hoje, nós temos a trindade ontológica. A trindade econômica, melhor dizendo. Hoje nós temos um Pai que enviou o Filho. Na Bíblia você vai ter as duas formas. Você vai ver, quando fala da eternidade, o Filho diz, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, Pai, agora eu sou servo, mas eu quero voltar para aquele estado de igualdade com o Senhor, do qual eu abri mão. Aí nós vamos ver no famoso texto de Filipenses, que é um hino, que Jesus se fez homem, esvaziou-se a si mesmo. E quando ele termina a sua obra, o que o Pai faz? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na eternidade, nós temos a trindade ontológica. As três pessoas da Santíssima Trindade são iguais, da mesma substância, com o mesmo poder, com os mesmos atributos, plenamente iguais. Mas, quando entram no templo, para realizarem a obra da salvação, então o Pai está no comando. O Pai planeja, o Pai envia. O Filho submete-se à vontade do Pai, esvazia-se e vem realizar o plano de salvação. Isso se chama economia divina. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel. E aí o Filho termina, sobe, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo representa o Pai e o Filho. Jesus diz, se alguém me ama, será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Como? Através do Espírito Santo. Então agora, os teólogos disseram, igualdade ontológica, igualdade do ser, mas subordinação econômica, mas subordinação nos papéis dos serviços.
Então aí começou a explicar um monte de texto da Bíblia que a gente não entendia. Então quando a Bíblia disser que Jesus é igual ao Pai, que Jesus é eterno, que o Espírito Santo é eterno, que Jesus é onipotente, onisciente, que o Espírito Santo está falando da ontologia, do ser. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais no seu ser. Mas você vai encontrar versículos que diz: o Pai é maior que eu, ninguém sabe a hora, nem eu, somente o Pai. Você vai encontrar versículos que diz: o Espírito Santo me glorificará. Isso está falando da Trindade econômica. Ou seja, agora, para realizar nossa salvação, cada pessoa da Santíssima Trindade desempenha um papel. E aí, quando terminar a obra da salvação, nós vamos subir e vamos ver apenas a Trindade ontológica. O Pai igual ao Filho, o Filho igual ao Espírito Santo. Lá no céu, não vai o Filho dizer assim: ah, eu não sei o dia nem a hora. Lá no céu, o Espírito Santo não vai glorificar o Filho. Por quê? Porque lá no céu nós vamos ver a Trindade ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um igual ao outro. Com a mesma glória, mesmo resplendor. E nós vamos nos curvar. Por isso que Jesus disse: eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele não disse: eu me sentei com meu Pai do lado do trono dele. Eu me sentei com meu Pai no seu trono. Diz assim no Apocalipse: e vi no céu um trono, o trono de Deus e do Cordeiro. No céu não tem 3 tronos. No céu tem um trono. E neste trono vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto estiver havendo a obra da redenção, porque no passado a salvação tem 3 tempos. Passado, fomos salvos da condenação do pecado. Presente, estamos sendo salvos do poder e da influência do pecado. E no presente, no futuro, seremos salvos do poder do pecado. Fomos, passado, salvos da condenação do pecado. Presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E futuro, seremos glorificados e seremos salvos da presença do pecado. Nunca mais o pecado irá nos rodear. E nunca mais nós veremos o pecado. E aí, o que acontecerá? Cada pessoa da Trindade terá realizado o seu papel, que é conhecido na teologia como Trindade econômica. Então, como é que se ficou para a gente terminar? Quando terminou o concílio, depois de muito estudo, eles resumiram nessa frase: igualdade ontológica, mas subordinação econômica. E eu botei a tradução. Ou igualdade no ser, mas subordinação nos papéis. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais no ser, mas são, nos papéis, têm atividade diferente. Assim, marido e esposa, homem e mulher, são iguais no ser, de carne e osso, tem cabelos, são iguais em tudo. Se você vê a essência do ser humano, a substância do homem e da mulher são iguais. Mas onde é que eles são diferentes? Nos papéis. Nos papéis. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualdade ontológica, igualdade do ser. Mas subordinação econômica, subordinação, papéis diferentes. E isso nos dá uma grande lição.
é a organização de Deus, é o trabalho de Deus, é a humildade do ser de Deus, é que cada um faz a sua parte, é que um não quer ser maior que o outro. O Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. E aí nós temos um grande exemplo de inter-relação. Eu espero que a trindade ontológica, igualdade no ser, e a trindade econômica, subordinação nos papéis, tenha ajudado você a compreender. Agora eu já sei. Jesus, ele agora se coloca como um servo obediente. E o Espírito Santo se coloca em obediência ao Pai e ao Filho, para levarem avante o plano da redenção. E quando o plano houver acabado e ao céu nós chegarmos, veremos a glória, o trono de Deus e do Cordeiro. Veremos um trono só. E louvaremos e exaltaremos o nome do Senhor. Então, próxima aula, nós vamos dar continuidade. Eu espero que, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, você coloca aqui no grupo, né? Ou no meu Face, e eu estarei tirando na próxima aula a dúvida. Então medite bastante, não deixe para pensar nisso depois, porque trindade ontológica e trindade econômica não é todo dia que você ouve falar, mas é a chave para você compreender muita coisa na Escritura. É a chave para você compreender muita coisa na Escritura. Se você compreender trindade ontológica e trindade econômica, igualdade no ser, subordinação nos papéis, você vai entender um monte de coisa na Bíblia. Certo? Então, se você quer fazer esse seminário, se você assistiu a aula grátis e gostou, manda um zap 9203-7604. 9203-7604 para mim, e eu explicarei para você como você faz para receber o material, para se matricular. Então mande um zap, as matrículas ainda estão abertas, então ainda é possível. Esse curso foi pensado da melhor maneira e para que você possa fazer em casa, e você pode assistir online. Caso você não possa assistir online, você pode deixar para ver ou aqui no Facebook ou no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças é o nome do canal. Então as aulas ficam aqui e ficam lá. Você pode rever a semana toda, não entendeu, ouve de novo, não entendeu, ouve de novo, ou quer aprender mais para fixar, ouve 10, 20, 30, o quanto você quiser. E você pode estudar aqui online, ou no caso de você não ter esse horário livre, você pode dizer: ah, não assisti a aula ontem, mas eu vou assistir no YouTube ou no Facebook. E basta que você deixe um comentário para que a gente saiba que você está acompanhando as aulas, para que a gente tenha como monitorar o seu estudo. Então, no seminário à distância, a vantagem é essa. É que você diz assim: eu não posso assistir hoje. Ah, mas vai ficar gravado, eu assisto mais tarde. Ah, mas eu não posso assistir tudo hoje porque eu estou cansado. Ah, mas eu assisto amanhã. Então, você pode assistir, tá aí, ó, 9203-7604, com o irmão César, esse homem de Deus que é um pastor, né? Deus o abençoe. Então tá aí, 9203-7604, para você fazer de qualquer lugar do Brasil. Agora eu quero pedir uma coisa: só se matricule se você quiser fazer a obra de Deus. Se você quiser ser transformado, se você quiser uma teologia que muda o coração da pessoa, se você quiser um diploma, um canudo, eu oriento você a fazer uma faculdade como a UFC, a UES, certo? Mas se você quer aprender, se você quer se tornar um obreiro que tem chamada de Deus,
e você quer conhecer mais esse Deus para servir na causa, então se matricule. Agora, pelo amor de Deus, não se matricule em busca de um diploma, porque nunca passou pela minha cabeça apenas diplomar as pessoas. Alguns governantes é que dão diploma às pessoas que elas concluíram primeiro o ensino fundamental, o ensino médio, dão diploma somente para sair assim. Alfabetizamos milhões, tiramos a educação. Esse ano aí nós vemos os chamados analfabetos funcionais. O que é isso? São pessoas que não sabem nem ler. E nós temos no campo da teologia um monte de gente que termina o seminário, tem um diploma e a única coisa que esse diploma serve é para estar pendurado numa parede. Mais nada. Não serve para mais nada. A pessoa que fez o seminário já esqueceu tudo, porque ele só queria o diploma, era o diploma que ele tem. Mas eu espero que você, que quer um seminário, que realmente vela pela palavra de Deus, que tem uma teologia ortodoxa, porque se for para eu deixar de crer que a Bíblia é inspirada por Deus, se for para eu deixar de crer nos milagres da Bíblia, se for para eu deixar de crer no nascimento virginal, é melhor que eu me desvie. Porque eu só ensino a Bíblia porque eu creio no Deus da Bíblia. E detalhe, nós não estudamos a Bíblia. Quem estuda a Bíblia estuda para discutir, para ser maior que os outros. Nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia. Nós queremos conhecer não a Bíblia, mas o Deus que se revela através dela. O Deus que diz a Moisés, eu sou. Ou Yehye, Hashem, Yehye. Eu sou o que sou. Então é esse Deus. Porque no dia que você conhece esse Deus, meu amigo, você se torna um obreiro de valor. Você se torna alguém capacitado. E o nosso objetivo é dar a você uma alimentação espiritual, uma capacitação acadêmica, que você possa desenvolver seu ministério com poder e graça. Deus abençoe. Até a próxima aula. Lembrando que todo dia, ao meio-dia, nós temos estudo bíblico. Nós estamos estudando os 3 inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo. Todos os dias, ao meio-dia, estudo bíblico. E à noite, aula. Então, você que quer se matricular no seminário à distância, que você pode fazer, estudar a hora que você quiser, aí. Então, um abraço para todos, um abraço para a família deste meu irmão, amigo, companheiro, o pastor César, da sua igreja ali na Alegria, que Deus abençoe. Deus abençoe sua família e abençoe a todos vocês. Eu, pastor Gilberto, me despeço por hoje e rogo as vossas orações, porque nós estamos em todas as redes sociais, levando o Evangelho de Jesus. Então tem o meu canal lá, inscreva-se se você ainda não é inscrito, Gilberto Rebouças. Você vai gostar, tem quase 300 pregações, aulas, sermões, certo? E amanhã, meio-dia, você é meu convidado. Deus abençoe e se matricule. Deus abençoe.